História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém. Vamos contar a história de vida do diácono, presbítero, bispo e papa, o Papa Marcos de Jerusalém. O Papa Marcos de Jerusalém teve o seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 136 após o martírio do Papa Judas. No ano 136, o imperador romano, o imperador Adriano, deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Judas. O Papa Judas estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém, Israel, aonde fica a Igreja Católica de Jerusalém, Israel, quando o exército do Império Romano invadiu as catacumbas, matando-se vários cristãos católicos dentro das catacumbas e prendendo-se o Papa Judas. O Papa Judas foi levado à prisão, lá foi interrogado e foi sentenciado à flagelação e à decapitação, arrancando-se sua cabeça. Após a morte do Papa Judas, a Igreja Católica de Jerusalém deu início às celebrações das exéquias do Papa Judas. As exéquias do Papa Judas durou-se 7 dias. Após o enterro do Papa Judas e o fim das exéquias do martírio do Papa Judas, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o Bispo Marcos de Belém da Galileia. O Bispo Marcos nasceu no ano 90 na Antioquia, foi batizado pelo Papa Inácio de Antioquia, na Antioquia, atual Turquia, e desde criança o Bispo Marcos veio morar em Belém, na Galileia. O Bispo Marcos foi ordenado ao diaconato pelo Papa João no ano 117 e foi ordenado ao presbitério no ano 128 pelo Papa Justus. Foi ordenado ao bispado pelo Papa José no ano 134. Com a escolha do Bispo Marcos como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo e pelos os continentes aonde a Igreja Católica está localizadas. Um desses documentos chegou até o Vaticano, ao Papa Higínio. O Papa Higínio elaborou 2 documentos e enviou-se para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O primeiro documento lamentou-se o martírio do Papa Judas, martirizado e decapitado, fortalecendo-se o povo da Igreja Católica de Jerusalém e Israel para permanecer firme na presença do Senhor Jesus, que a Igreja triunfará em todos os continentes e em todo o mundo. O Papa Higínio também, no seu segundo documento, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do Bispo Marcos de Belém da Galileia para ser o novo pontífice, o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, sendo-se o 16º Papa da linha da sucessão apostólica
da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. O Papa Higínio, também no Vaticano, enviou 2 documentos para as 2 igrejas católicas esparramadas pelo mundo. O primeiro documento foi para o Papa Policarpo, da Igreja Católica de Éfeso, para que o Papa Policarpo celebrasse a celebração da palavra e pregasse na celebração de entronização do pontificado do bispo Marcos como o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. E o segundo documento chegou-se ao Papa Cornélio da Igreja Católica de Antioquia, para que o Papa Cornélio celebrasse a celebração e empossasse como novo Papa o bispo Marcos de Belém da Galileia. No ano 136, a Igreja de Jerusalém se reuniu nas catacumbas novamente para dar início à celebração de entronização de posse do bispo Marcos de Belém da Galileia. A celebração deu início com os ritos iniciais pelo Papa Cornélio de Antioquia. Depois dos ritos iniciais, foi lido uma leitura do Antigo Testamento, foi cantado um salmo e lido um dos 4 evangelhos. Após essas leituras, o Papa Policarpo da Igreja Católica de Éfeso fez a pregação da palavra e explicou as Sagradas Escrituras, a doutrina da Igreja e a tradição apostólica da Igreja oralmente. Após a pregação da palavra, o Papa Policarpo da Igreja Católica de Éfeso passou a palavra novamente para o Papa Cornélio da Igreja Católica de Antioquia. O Papa Cornélio da Igreja Católica de Antioquia deu início à celebração de entronização e de consagração do bispo Marcos de Belém da Galileia como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Com a entronização e consagração e posse do Papa Marcos de Jerusalém, o Papa Cornélio deu início à celebração eucarística. Após a celebração eucarística, a distribuição da Eucaristia para todos os fiéis presentes da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, e todos comerem e cearem da Eucaristia. Após o término da Eucaristia, o Papa Cornélio fez as orações de agradecimento e em seguida passou a palavra para o Papa Marcos de Jerusalém. O Papa Marcos agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Papa Higínio no Vaticano por ter aceitado ele como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, agradeceu ao Colégio Apostólico de Jerusalém pela escolha do seu nome, agradeceu ao Papa Policarpo por fazer a pregação da palavra e agradeceu ao Papa Cornélio por fazer a celebração e entronização e a celebração eucarística da celebração. E agradeceu aos demais papas presentes. O Papa Marcos é o 16º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel a assentar a cátedra do apóstolo Tiago. Após os agradecimentos e as palavras, o Papa Marcos passou a palavra novamente ao Papa Cornélio, presidente da celebração. O Papa Cornélio agradeceu a presença de todos e agradeceu ao Papa Higínio pela sua escolha para celebrar o rito de entronização e consagração e posse do Papa Marcos. O Papa Cornélio passou a palavra para o Papa Policarpo e o Papa Policarpo também agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Papa Higínio por escolher ele como o pregador e orador da palavra na celebração de entronização e consagração e posse do Papa Marcos de Jerusalém. Após os agradecimentos, o Papa Cornélio deu a bênção final da celebração e após a bênção final, todos os papas retornaram às suas sedes apostólicas. O Papa Marcos dá início então ao seu pontificado à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 136, sendo-se o Papa Marcos o 16º
sexto Papa da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Marcos teve o pontificado mais longo do começo da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O pontificado do Papa Marcos foi de 20 anos. Nesses 20 anos, à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, o Papa Marcos ele deu início às construções físicas da Igreja Católica de Jerusalém fora das catacumbas. O Papa Marcos ele construiu as primeiras igrejas fora das catacumbas. Ele construiu a igreja, a primeira capela sobre o túmulo de Jesus e construiu uma capela no Getsêmani, aonde Jesus suou-se sangue. Também o Papa Marcos ele construiu a primeira capela em Belém, aonde Jesus nasceu, e também construiu a primeira capela em memória a Maria em Nazaré. O Papa Marcos ele nomeou mais de 30 diáconos e consagrou esses 30 diáconos. O Papa Marcos ordenou mais de 50 presbíteros e ordenou 15 novos bispos para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O Papa Marcos, ele também fortaleceu-se a catequese e nomeou novos missionários, homens e mulheres, para pregarem o evangelho, o anúncio do Senhor Jesus por todo o território de Israel. O Papa Marcos, ele ampliou os hospitais de campanha, ele ampliou-se a ajuda humanitária e assistência social para todos os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e para as demais sedes apostólicas que estavam ao seu redor. O Papa Marcos manteve a liturgia e organizações litúrgicas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel em unidade com todas as sedes apostólicas esparramadas pelo mundo, combateu a heresia de Marcião e confirmou o cânon bíblico dos 46 livros do Antigo Testamento. E também confirmou os 4 evangelhos e as cartas apostólicas. E também confirmou a unidade apostólica perante as 11 sedes apostólicas e reconhecendo e concordando com as decisões do Vaticano. No ano 156, o Papa Marcos foi martirizado pela ordem do imperador Antonioni Pio, imperador romano, que mandou dar a ordem de captura, busca e apreensão e prisão do Papa Marcos. O Papa Marcos foi julgado, foi sentenciado à flagelação e à crucificação. Após o martírio do Papa Marcos e as celebrações das exéquias, assumiu o pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel o bispo Cassiano, sendo-se o 17º pontífice da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel.